hoje saiu uma notícia de que o Flamengo, né, poderia estar à procura aí de uma negociação do João Gomes. Na verdade, os empresários estariam procurando um clube para João Gomes sair. E vão falar... Aí eu posso tirar onda com a galera então agora, porque nós dois puxamos um assunto totalmente aleatório do João Gomes, falaram que a gente estava ficando doido e começam a aparecer uma série de acontecimentos que nos fazem crer que naquele momento a gente estava até coberto de razão. Porque o João Gomes, inacreditavelmente, não joga mais com a camisa do Flamengo. Mesmo o Thiago Maia se arrastando em campo, o João Gomes não entra mais. O que para você aconteceu, Rafael? Qual é a sua teoria da conspiração para esse caso? A minha teoria primeiro começa com uma reclamação. O Renato Gaúcho chegou no Flamengo, e aí eu não estou cornetando o Renato não, hein? Eu só estou querendo que ele faça o que ele disse que iria fazer. Ele falou, eu gosto de usar a base. Ele disse que gostava de usar jogadores jovens, e quando ele chegou, ele marcou um coletivo, quis ver até um coletivo dos garotos, justamente para saber quem ele poderia aproveitar. E isso está sendo totalmente diferente do que está acontecendo na prática do nosso campeonato. Eu estou vendo o Renato se esforçar para reabilitar o Bruno Viana, colocar o Bruno Viana em condição de jogo. Eu estou vendo ele querendo reabilitar o Isla. Eu estou vendo ele querer, mas a garotada da base não está tendo a mesma atenção. E a garotada da base é um patrimônio do clube. Se não para jogar no clube, para virar dinheiro. Se a gente está falando hoje de finanças, nesse segundo semestre trouxemos o Andréas, trouxemos o Davi Luiz, trouxemos o Kennedy, parte disso, por exemplo, é a venda do Rodrigo Muniz. Que o nosso último técnico, que quase ninguém que eu conheço gosta, e nem eu, bancou o garoto, viu potencial no garoto, colocou para jogar e o Muniz virou dinheiro. Aqui ele não teria muita chance, a gente sabe, o cara é bola, mas dificilmente ele passaria o Pedro ou o Gabigol. Vendeu, virou dinheiro para o Flamengo, fez uma coisa boa para a carreira dele, parabéns para o Muniz. Mas ele foi visto, ele teve chances. E aí, quando o Renato chega no Flamengo, fala que gosta de usar a base, e a gente olha para o campo e não vê nenhum garoto, ou raramente vê um garoto, ou vê alguns jogadores antigos, medalhões, jogando mal e não saem para dar lugar aos garotos, ou são duas conclusões possíveis, tá? Ou ele acha que a base do Flamengo é uma porcaria, que nada se aproveita, que só tem caneleiro, ou ele não está cumprindo a palavra. E aí eu acho que é uma coisa que ele poderia voltar a atenção dele. Será que num jogo... Você deu o exemplo aí do Thiago Maia. Eu sou fãzaço do Thiago Maia, mas o jogo do Bragantino foi uma tragédia. O segundo tempo, então, do Thiago Maia foi de dar medo. Isso acontece, eventualmente o jogador vai jogar mal, ele vinha muito tempo também sem jogar 90 minutos. Era o jogo perfeito para ele dar uma chance para o João Gomes. A gente esquece muito rápido, o João Gomes teve boas partidas esse ano. O João Gomes fez gol em final de campeonato carioca, ele fez um primeiro tempo fantástico contra a LDU na Libertadores, numa vitória muito importante nossa. Então, eu fico pensando o que aconteceu para o João Gomes regredir tanto na fila de ter uma oportunidade. Não estou dizendo que ele tinha que ser titular absoluto, não estou mandando tirar o Andrés, nada disso. Mas por que ele parece estar sendo sempre preterido? A ponto dele colocar o Bruno Viana de volante. Mas outro time ia chuveirar a bola na área, o Bruno Viana seria melhor para tirar de cabeça e tal. Beleza, mas assim, nenhuma oportunidade. O João Gomes foi colocado para escanteio. E aí, diante disso, aí o que tem que fazer é isso mesmo. Aí tem que emprestar até para o jogador continuar a sua evolução, até para o jogador ter uma vitrine. Como eu te falei da outra vez, né? Talvez no futuro o João Gomes iria para o Tondela numa situação dessa, ou iria para a nossa filial, poder mostrar o futebol dele, poder servir o outro clube de vitrine. Mas o que eu tiro disso tudo é o seguinte,
vamos voltar a ter um pouquinho de atenção para a nossa base. Às vezes, você não precisa trazer um Bruno Viana da vida. Às vezes, você tem um zagueiro da base que vai suprir. Às vezes, além de você não precisar trazer um Bruno Viana, você não precisa improvisar um Bruno Viana de volante. Você pode ter um jogador da base. Às vezes, um jogo que esteja difícil, um jogo que o titular esteja cansado, como aconteceu com o Thiago Maia, você coloca um sangue novo, você coloca um jogador da base com vontade. E uma coisa, principalmente, que eu reparava muito do João Gomes, eu já até comentei isso aqui. Me perguntaram até uma vez se o João Gomes era muito afoito. Eu falei que eu concordava, mas eu quero ver o garoto entrando, querendo roubar bola, querendo participar, jogando com garra. E o João Gomes tinha isso. Então, é um cara que eu acho que poderia ter mais chance. Chegou até se a cogitar se ele poderia ser titular do Flamengo no começo do ano, a gente esquece rápido. Então, é um cara que eu acho que mostrou futebol. Não seria um titular indiscutível do Flamengo, não seria um cara para barrar um Andréas Pereira, por exemplo, mas seria um cara que teria seu espaço. E eu acho que ele não tem esse espaço mais por falta de oportunidade do que por falta de futebol. Eu acho que futebol ele teria para ser útil. Como por opção do técnico, ele virou carta fora do baralho, e aí agora, gente, não adianta dizer que nós somos malucos, que não tem nada disso não, ele jogou não sei aonde, não. Ele é tão carta fora do baralho que, assim como aconteceu com o Hugo Moura, por exemplo, ele tende a ser emprestado. Então, a gente olhar com um pouco mais de carinho. Agora, lógico, em algum momento você tem que respeitar a avaliação do técnico. Talvez o Renato tenha avaliado o jogador e achado que ele não pode contribuir tanto. Eu não concordo. Respeito a visão do treinador, mas não concordo. E já que agora o cenário é esse, vamos tentar que o João Gomes possa mostrar o futebol dele. E quem sabe para um dia voltar para o Flamengo ou até uma revenda futura, porque a gente sabe que o Flamengo, para rodar, precisa vender base. Mas eu não fico feliz com esse empréstimo não, Cleitinho. Eu fico bem triste. Eu confesso que eu também fico triste com essa possibilidade de venda, empréstimo, seja lá o que for. Assim, o Maicon tá até um pouco desesperado aqui. Falou, João Gomes nunca vai jogar. Se ele jogar, ele banca o Andréas. E ninguém quer isso. Tem muita grana em jogo. Se o Fly exercer a compra do Andréas, vai rolar comissão. Eu discordo, tá? Acho que o Andréas já é um jogador bem mais pronto do que o próprio João Gomes. Não desmerecendo o João Gomes, tá? Mas o João Gomes teve inúmeras oportunidades e não agarrou a oportunidade. Agora, o que a gente não entende é o porquê que essas oportunidades simplesmente deixaram de existir. Elas pararam de acontecer. Um amigo aqui no chat lembrou que o jogo que minou o João Gomes com o Renato Gaúcho foi o jogo contra o Ceará, pelo primeiro turno. E aí eu fui buscar e realmente esse foi o último jogo do João Gomes pelo Flamengo como titular, jogando 90 minutos. Foi no dia 22 de agosto de 2021. A gente já vai para 2 meses sem ver as oportunidades devidas dadas ao João Gomes. E aí depois vai vir na coletiva falar que o time está jogando uma carga de jogos muito grande. Não, é 3 em 3 dias. É a primeira vez que isso acontece no Brasil, hein? Vale ressaltar. Porque o time disputa todas as competições. Porque ele precisa rodar o elenco. Mas aí, quando ele só tem um volante no banco e esse volante é o João Gomes, sabe o que ele faz? Nada. Eu gostaria até de fazer um outro exercício. Quantos jogos o João Gomes tem no Brasileirão? Tem 10 jogos. Eu queria até ver para ver se ele não tinha menos do que aquele número de jogos que ele poderia ter, tá ligado? Para ser emprestado e jogar em algum outro time da Série A. Mas já ultrapassou. Então, nem isso poderia. A verdade é que tá rolando um boicote no João Gomes. Ah, Cleito, você ama o João Gomes, você está falando isso só porque você é fã dele. Nada disso. Acho ele um jogador bom, mas não seria o meu titular hoje do Flamengo. Eu só não entendo como Renês da vida, como Bruno Viana é usado como volante. Eu não entendo como esses jogadores têm oportunidades, se mostram titulares, não conseguem corresponder
E no jogo seguinte, o que acontece com eles? Titular de novo. Sabe o que vai acontecer? Amanhã o René só não joga porque, graças a Deus, o Felipe Luiz está de volta. Entendeu? Se alguma coisa acontecesse contra o Bragantino, eu tenho lá minhas dúvidas se o João Gomes entraria. Eu acho que o Renato, mais uma vez, iria fazer alguma loucura e colocaria o Bruno Viana de volante. Nada tira da minha cabeça. Nada, absolutamente nada. Eu tenho muitas ressalvas com esse momento do João Gomes dentro do Flamengo. Acho extremamente ruim para a carreira do atleta e um desperdício de um talento, de um bom jogador que poderia estar sendo usufruído pelo Flamengo.